Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula aqui no Tranquilo Amor. Faz tanto tempo que eu não venho aqui esse horário, né, pessoal? Vou aguardar aqui uns minutinhos para vocês irem chegando. E hoje nós temos uma live muito especial com uma convidada que eu fico muito feliz de recebê-la novamente aqui no perfil, que é a doutora Eglaci Sofia. Ela vai se apresentar, falar um pouco do trabalho dela, mas é uma pessoa que influenciou muito no meu trabalho. Então é uma pessoa muito querida, viu, pessoal? Fico muito feliz de recebê-la essa noite. Boa noite. Aceitei aqui a solicitação da doutora Eglaci e a gente já começa. O pessoal está aqui com muitas expectativas para essa live, que coisa boa. Boa noite, tudo bem, doutora Eu tô Glaci? Como é ótima que você agora com você, está? Luísa. Olha a nossa sintonia aqui no verde, hein? Que maravilha! Aham. Combinando então. Glaci, queria te dizer, antes da gente começar, tava fazendo uma introdução aqui, que eu estou extremamente feliz de te receber novamente aqui no perfil, que eu fico honrada, né, de ter uma profissional que me inspirou tanto no meu caminho, né, de compreensão do amor. E que bom, né, que bom Sim. estar aqui para conversar com você. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem um pouco, para a gente Sim. começar a Primeiro, eu falar do também nosso queria te tema. dizer que você também é minha inspiradora, né? Eu acho que é uma grande honra para mim estar aqui com você também. A gente tem muito em comum, né, no nosso estudo, mas também nossos alunos e alunas sempre dizem, né? Eu vim da Luísa, eu vim da Eglaci, né? Então, a gente está sempre compartilhando. Isso que é importante, né? A gente poder juntar os Sim. nossos Uhum. conhecimentos aí em prol de ajudar as pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, honrada com o Com seu convite certeza. e principalmente também, Luísa, com esse tema, sabe, que você escolheu e que depois eu fiquei pensando inicialmente, por que a Luísa escolheu esse tema? E quando eu fui pesquisar, pensar melhor nele, né, entrar um pouco, aprofundar, eu falei, nossa, é um tema realmente até mais importante do que eu imaginava, né? Ele ficou fundamental em relação ao amor patológico por várias vertentes que a gente vai poder começar a falar hoje. Espero que a gente possa, né, falar de tudo, porque ele é muito importante, sim. E ele é muito profundo também, né, Glaci? Quando a gente. Eu não sei você, imagino que sim, né? As pessoas que chegam até mim com sofrimento por amor, né? Principalmente as pessoas que têm a característica do amor patológico, né? Elas demonstram muito essa questão com o abandono. E quando elas acessam a vivência, né, a partir do relacionamento amoroso, é algo muito difícil, né? Engatilha respostas emocionais que algumas pessoas não conseguem lidar, às vezes traz uma desorganização, né, tanto para a nível individual quanto a nível de casal. Então acho que Sim. é por isso que eu escolhi esse tema, né? E para a gente começar, até para as pessoas que estão chegando aqui, e eu vou aproveitar, né, que eu estou falando com uma super autoridade no assunto, eu queria que você falasse, claro, assim, de maneira sucinta, porque isso daria uma aula inteira, né, Glaci? Antes da gente falar do abandono no amor patológico, qual é a sua compreensão do amor patológico? Porque pode ser que algumas pessoas elas não Uhum. conheçam, né, esse Inclusive as termo, pessoas esse costumam às conceito. vezes confundir mesmo, né, amor patológico com é, a dependência afetiva, com de repente, né, transtorno de personalidade dependente, com a pessoa que é carente, com a pessoa que é vítima, né? Então é importante a gente sempre estar clareando, né, que o amor patológico, né, é um comportamento de prestar atenção e cuidados ao parceiro, ou seja, é só num relacionamento amoroso, diferente de outros quadros, né? De maneira excessiva, sem controle. Quando a pessoa percebe um sofrimento, deixando de fazer outras coisas, abrindo mão de si próprio,
abrindo mão até dos próprios cuidados em função do outro, é hora de buscar uma ajuda, de fazer uma avaliação com um profissional especializado, né? Agora, quando a gente pensa, né, Luísa, em juntar, né, a questão do medo de abandono com o amor patológico, né, fica uma coisa muito grande até para a gente falar nessa live. Quem sabe a gente faça outras. Por quê? Porque o medo, né, a gente pensa em medo primeiro, né, medo, ele é um sentimento humano, inato, de preservação da nossa espécie. Sim. As pessoas que têm amor patológico, elas tendem a ter um preconceito com medo, achando que não, porque medo é um defeito, é um problema, né? Não, o medo, ele pode ser assim diretivo, ele pode salvar uma vida, né? Agora, o que a gente trata, né, Luísa? A gente trata a dose excessiva de medo. Né? Então, quando a pessoa tem uma dose excessiva que paralisa a vida porque está com medo de perder alguém, aí ela está com problema, aí ela está com sofrimento que requer tratamento. Sim, eu acho isso super importante de você falar, Eglaci, porque eu acho que especialmente com as redes sociais, eu acho que é criado, né, um comportamento ideal que tira a nossa humanidade, né, essas características das emoções que são típicas dos seres humanos, importantes que a gente aprenda a lidar de fato, né? E é interessante que no amor, em especial, essa coisa de medo de perder o amor, né? O medo do abandono está muito ligado com o medo da perda do amor. É algo muito recorrente, né? E eu acho que isso, inclusive, mexe com algumas questões da nossa... Até das ideias do amor romântico que a gente tem, que parece que perder a pessoa que a gente ama é uma dor tão insuportável, né? Uma dor que ninguém consegue lidar, e isso a gente vê muito em filmes e músicas, né? Parece que é uma coisa que leva muitas vezes à nossa ruína. E é claro que é uma experiência difícil, né? E por isso que dá medo. Mas a gente precisa olhar com isso talvez com mais maturidade, né? Para essa questão, até para não alimentar esse medo, né? Esse medo que é transformado em ansiedade, em insegurança e tira a paz no nosso relacionamento. Muito importante isso que você está falando, né? Porque sofrimento, né, com abandono ou perda, né, mais ou menos sinônimo, é normal, faz parte, né? Quem tem uma perda e não sofre, a gente vai ver se não tem um outro problema pior, né? Porque a gente sofre, mas a gente supera essa perda, aprende o que foi importante e recomeça de uma forma mais madura, como você falou. Agora, quando isso não acontece, quando não tem essa superação e a pessoa tende a tentar, né, se apegar ao outro, fazer de tudo para não perder, e mesmo assim perde, ela vem muito arrasada buscar o nosso tratamento, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas importantes a gente falar, porque aqui tem pessoas, né, profissionais, tem pessoas que são curiosas, interessadas no assunto, né? É o quanto é recorrente a busca por tratamento neste momento exato desse desespero, né? Porque perdeu ou porque está numa ameaça de perda de relacionamento. Os nossos estudos, desde 2004, lá no Instituto de Psiquiatria, a gente percebeu que a maioria das pessoas que buscavam tratamento eram porque elas estavam numa grande ameaça de perda. Elas estavam morrendo de medo de perder um parceiro. E aí a gente perguntava, não, mas vamos ver, né, na primeira sessão, né, a gente que era ingênuo, ainda não conhecia direito esse quadro, né? Puxa, mas por que vocês estão buscando tratamento? Ah, para você me falar o que eu faço para ele voltar. Como é que faz para conquistá-la de novo? Porque eu estou desesperado. Então, num primeiro momento, a pessoa não vem com uma demanda de querer melhorar essa forma, né, de te amar com sofrimento e tal. Muitas vezes ela vem tão desesperada por essa perda que ela não consegue, né, lidar sem esse medo, esse abandono, esse desespero, esse sem chão, né, que você citou, que ela vem mesmo para recuperar.
né? O parceiro ou a parceira, né? Tamanho é o desespero. Então, nós, profissionais de saúde, a gente tem que estar preparado nesse momento, né? E eu me preocupo muito, sabe, Luísa, com até a mídia social, o que a gente fica ouvindo. Às vezes tem muito um conceito de que a pessoa que procura ela é uma vítima, então, coitada, olha lá, o outro foi um vilão de te largar. E muitas vezes a nossa postura pode dar munição para a pessoa continuar se vitimizando, né? E o nosso trabalho é muito no sentido de diminuir esse medo, de, né, criar e aumentar uma coragem dela enfrentar, dela se empoderar na vida, né? Até enfrentar os sentimentos dela, que muitas vezes vem desde a infância, não vem daquele último relacionamento. Exatamente, né? E isso que você está falando, né, Glacia, é tão importante, né? Primeiro, porque quando o paciente chega, né, o desespero dele impede ele de olhar para si mesmo, olhar para a relação e olhar para as novas possibilidades, né? Pessoal, aqui nós não estamos falando que não dói, que não é difícil lidar com uma perda num relacionamento, né? Claro que quando existe vínculo, né, afeto, carinho, toda perda, né, será difícil. Mas às vezes é o próprio comportamento nosso de medo que tensiona a relação e contribui para que essa relação chegue ao fim, né? Então, a Iglacy fez o conceito, né, do amor patológico no início da live. Então, assim, é o prestar cuidados excessivos ao parceiro. E eu vejo, né, Iglacy, que algumas pessoas, elas prestam esses cuidados um pouco também como forma de controle, de garantir que essa pessoa fique na relação de alguma forma, de saber que essa pessoa está lá, que ela está envolvida, né? Que ela está nutrindo essa conexão de alguma forma, e porque ela quer fazer o relacionamento dar certo, mas o que ela não percebe é o excesso, né? Tudo que é demais passa. E o cuidado excessivo, que muitas vezes pode surgir de um medo excessivo de perder o parceiro, isso pode, inclusive, contribuir para aquilo que ela mais tem medo, né? E aí eu vejo isso muito nos pacientes. Às vezes, o nosso próprio medo faz a gente ter comportamentos que concretizam aquele medo, né? Então, a gente faz de tudo para evitar, mas isso altera o nosso comportamento de tal forma que, infelizmente, a gente caminha para o final da relação, que era o oposto que a gente, na verdade, queria, né? E aí a pessoa fica muito frustrada, porque ela investiu muito em tentar fazer a relação dar certo. Mas investiu de um jeito que não era um jeito Luísa, saudável. você falando aí, né, a gente está muito sintonizada, porque muitas vezes, né, eu ia até perguntar para o pessoal se eles quiserem perguntas ou participar, que fiquem super à vontade, né? Mas muitas vezes, né, eu pergunto para os alunos nas aulas ou em lives e tal, né, qual é a principal consequência do medo de abandono? E as pessoas ficam falando, sei lá, é a depressão, é a ansiedade. Pode ser também, isso nós vamos poder até falar hoje, eu acho importante, né? Mas a principal consequência, ou primária, é o próprio abandono. Porque ela já entra numa relação, né? E já gruda no outro que ela gostou, que ela se sentiu bem, né? Desesperada para não ser abandonada. Ou seja, em princípio, ela já está sufocando um outro ser humano que vai ter que abandonar. Não é porque ele não gosta, porque ela não é bacana, porque ele não é uma pessoa do bem. Não é isso. É porque a pessoa não aguenta ficar sem respirar, né? Ficar com ela desvaloriza até, porque ela vai ver uma pessoa que precisa dela, né? Ela vai ver uma pessoa imatura, ver uma pessoa desesperada, né? Então, esse modo de relacionamento já entra como, né, como a gente entra em campo já para perder, né? Por quê? Porque a gente precisa primeiro tratar essa forma de relacionar, né? Que é isso que eu ensino toda a teoria e a prática nos meus cursos. Inclusive, gente, a gente está com ainda matrículas abertas só até esse mês. Se alguém tiver interesse, pode ir lá falar no meu direct. Então,
vejam, a gente aprender como lidar, né? Com a gente mesmo, né? Com a nossa forma de se relacionar, para que a gente não fique repetindo, né, Luísa? Esse modo de relacionamento que a gente entra, perde, depois começa a falar que tem dedo podre, que ela não atrai ninguém, aí ele acha que é uma porcaria, a autoestima cai, eu não consigo escolher, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, mas não é isso. É a forma de relacionar que faz com que o outro tenha, né, já, enquanto ele ainda é saudável, a possibilidade de sair, porque ele precisa respirar, né? Obrigada, Alexandre. Ele está Sim. falando que o curso Então, é pessoal, meus alunos que fazem o curso, eu amo esses alunos. que ótimo! E, gente, então vocês anotem isso aí, porque a Glauci falou uma coisa importantíssima, né? A consequência do medo do abandono é ser abandonada por ter comportamentos que sufoquem o parceiro, né? Então, anotem isso é uma consequência do medo do abandono, né? E eu acho que a gente podia falar, Glauci, um pouquinho, né? Por que será que esse tema abandono é um tema que mobiliza tanto, né? A questão das pessoas que sofrem por amor. Acho que tem alguns temas chaves, né? Que tem muito a ver, muitas vezes, com feridas existenciais, emocionais, como rejeição, abandono, traição, né? Muitas vezes são temas que mobilizam. E na sua opinião, Egaci, por que abandono, né, é um desses temas que é tão mobilizador a ponto de alterar, né, a forma como a pessoa se relaciona para uma forma que não é saudável? Muito importante, né, a gente conversar um pouco para a pessoa se entender, né? Qual seria a causa? Será que cai do céu, né? Por que eu fico com esse medo, esse pânico, né? Falo pânico porque é um medão, né? Um desespero, né? De ser abandonado o tempo todo, né? Não, né? Quando a gente vai, né, ver pela nossa experiência clínica, né? Eu tô lá 25 anos nessa área, a gente vê, né, que é muito claro na história da pessoa a resposta do porquê ela está hoje com esse pânico de abandono. Porque é muito comum, né, Luísa, a gente pesquisando na história da pessoa, né, e a terapia, ela tem que ser uma terapia para a pessoa com amor patológico profunda, que vá do aqui e agora para o passado, né, a gente chega num abandono, numa sensação primária de abandono em relação aos primeiros cuidadores. Pode ser mãe, pai, avó, quem cuidou. Então, é muito comum, isso não quer dizer que a pessoa foi deixada fora de casa, mandada embora, não é isso, tá? Mas muitas vezes a gente vai ver que na história daquela criança, né, ela se sentiu deixada de lado. Às vezes porque a mãe estava muito ocupada cuidando do pai que era alcoolista, sei lá, ou ameaçando a relação dos pais porque um queria abandonar o outro, e aí ela ficou se sentindo sozinha ali na caixinha fechadinha, né? Então você vai ver que houveram vivências de abandono em fases muito mais graves, já que ela era uma criança e na nossa espécie as crianças são totalmente dependentes dos pais, né? Então, naquela fase, com certeza a dor do abandono era sim desesperadora. Porém, né, o nosso emocional, ele não consegue separar fases. Então, quando ela vem numa nova fase, né, na fase adulta, com uma ameaça de abandono, seja porque o outro não ligou, o outro demorou, o outro não respondeu mensagem, ela liga uma sensação na outra, né? O nosso emocional, ele faz esse tipo de link e ele soma. Então, a vivência de hoje fica hoje mais a criança. Então, fica uma coisa muito forte para o adulto aguentar. Então, ele parece uma criança desesperada mesmo, né? Por quê? Porque tem esse link com a sua infância. Gente, quem não teve ferida de abandono lá atrás, hoje vai sofrer no abandono, como a Luísa bem falou? Lógico que vai. Ninguém gosta, é sofrido, é difícil, se joga na cama, chora no sofá uma semana e supera.
Mas quando não supera e mesmo assim fica anos, décadas grudada naquela pessoa, às vezes a pessoa já foi, já teve outra família e ela continua, né, pensando como que eu vou reaver aquela pessoa, deixa eu ver se eu consigo através do filho, deixa eu ver se eu faço. Então você vê, ela ainda está colada, grudada naquela expectativa de conseguir reaver, de conseguir não ser abandonada, né? Então é uma coisa tão forte quando acontece assim, é porque tem um link com o histórico de infância. E se o terapeuta não atinge e não trabalha aquela causa, não adianta ficar hoje passando a mão na cabeça, dando suporte, né? Ajudando. Por quê? Porque a pessoa não vai sair dessa sensação. Ela pode sair desse parceiro. Amanhã ela pode retomar uma relação igual, onde ela vai causar o abandono novamente. Não sei se você concorda, Luiz. O fato é que ela não reabilita, com certeza, ela não reabilita, ela não desenvolve, né? Quando a pessoa ela não revisita esses lugares da infância, né? Onde ela se sentiu abandonada e não consegue dar um olhar maduro, o olhar do adulto para essa experiência, né, Glaci? Ela não consegue aprender uma nova forma de se relacionar. Então, ela pode mudar o parceiro, mas a forma de se relacionar, né, desse jeito muito intenso, muito desesperado, muito carente, ela é reproduzida nas outras áreas da vida, né? E é por isso que terapia para este público é uma terapia, né, que requer primeiro conhecimento sobre o assunto, né, Glaci? Um conhecimento profundo sobre como é o funcionamento, né, no amor patológico, né? Segundo, requer tempo, investimento do paciente, né, para que ele consiga fazer essa investigação de maneira profunda, para que ele desenvolva recursos emocionais que permitam ele lidar com o abandono de uma outra forma, porque o jeito que a criança lida com o abandono é diferente do jeito que o adulto lida com o abandono. E o que acontece, como a Iglaci falou, né, pessoal, é que quando a gente experiencia o abandono na vida adulta, tendo uma experiência infantil de abandono, nós somamos essa experiência e muitas vezes esquecemos que nós somos adultos e temos recursos que não tínhamos como quando criança, né? Então a criança que é abandonada, ela vive um total desamparo, né? Inclusive o medo da morte, porque uma criança que é abandonada, ela pode morrer, porque não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para dar comida, para tudo, né? Não tem ninguém para ampará-la, né? O que é completamente diferente de um adulto que sofre um abandono. Um adulto, ele já tem recursos de autocuidado, né? Que uma criança não tem. E o que eu vejo muito nos pacientes, né, que tem essa ferida de abandono, é que a resposta emocional deles diante do abandono e as crenças que ele tem a respeito de si mesmo ainda são crenças e respostas infantis. Eles não conseguem atualizar que, como adultos, nós temos essas possibilidades. Né? Ou seja, se você é abandonado quando adulto, gente, como a Glaci falou, vai ser difícil, vai ser sofrido, mas você não vai morrer. Você não vai ficar totalmente desamparado, né? Por quê? Porque você tem competências e habilidades que te permitem reconstruir o que uma criança, infelizmente, não, né, não tem ainda. Ela não consegue, ela não desenvolveu ainda essas habilidades. Por isso a vulnerabilidade. Né, que é muito comum a gente ver entre as pessoas com amor patológico, que elas são muito desenvolvidas do ponto de vista mental. Né? Então, muitas vezes elas sabem disso, elas já leram, né? Eu tinha algumas clientes no HC que eu falava, gente, por favor, para de ler, porque elas vinham com livros até aqui, eu já sei tudo. Aí elas começavam até a me falar coisas que elas leram que eu nem tinha lido ainda. Eu falava, gente, que maravilhoso, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque às vezes gera até mais angústia e mais sofrimento quando a pessoa sabe que ela precisa agir como adulto, por exemplo, não se desesperar, né, mediante uma situação que ameaça uma perda, mas ela não consegue, né?
Por quê? Porque ela tem no RG a idade adulta, Uhum. mas ela ainda tem uma imaturidade na forma de relacionar. Então, eu sempre acho, sabe, Luísa, que cabe muito mais ao terapeuta, né, poder ajudar o seu paciente a Uhum. amadurecer, a se desenvolver, a descobrir qual é a causa, desenvolver recursos, se fortalecer para aguentar esse medo sem ter que precisar de alguém, né? E aí sim ele vai conseguir lidar de outra Uhum. forma com o relacionamento, né? Então, por isso que é muito específico, Uhum. né? O aprendizado, sabe? A capacitação do terapeuta que lida com relacionamento amoroso, porque ele tem que estar, né, apto, ter técnicas, ter manejos para lidar com todas essas situações, né? E não é fácil, não são todos os terapeutas que Sim, têm essa capacitação, né? De até de aguentar, né? sim. Esses sentimentos fortes que vêm de ser abandonado, né? Esse desespero da criança, que nem você falou, né? De vida ou morte, isso vem para a sessão e a gente Uhum. precisa aguentar isso junto com o nosso paciente, ele precisa reviver isso, saber de onde vem, porque quando ele sabe de onde vem, até alivia o que ele está projetando no parceiro, tá certo? Porque ele fala, não, mas não é tudo daqui, porque aqui Uhum. eu sou adulto, né? Que nem Uhum. você disse. Aqui é que foi o grande problema. Então já Sim. melhora automaticamente o relacionamento dele aí. Sim, e isso que você está falando é tão importante, Glaci, porque eu recebo muitos pacientes desse perfil, extremamente inteligentes, né? Muito escolarizados, muito estudiosos, que têm uma busca genuína, né, de autoconhecimento. E tem momentos que eu falo para os meus pacientes, para, né? Para, não vai fazer mais nem mais um curso, Uhum. não vai ler mais nem mais um livro, porque isso aumenta, na verdade, a capacidade cognitiva. Ela pode ser uma aliada no processo de amadurecimento, mas ela também pode ser uma vilã de alguma forma quando ela se torna exigência, né? Porque veja bem, se você sabe exatamente o que é esperado de você, então você tem consciência do processo, mas você ainda não tem recursos emocionais para sustentar É. esse lugar, gente, isso é muito angustiante. E se nós não temos cuidado, esse racional nosso, ele começa a ser o nosso maior acusador, o nosso maior cobrador, né, de alta exigência. E isso, no lugar de te ajudar a sair do lugar, isso te fragiliza muito mais diante, né, do abandono, do medo do abandono. Então, isso que a Glaci falou é fundamental, porque o desenvolvimento emocional, ele não segue o desenvolvimento físico, né, cronológico, e muitas vezes não acompanha o nosso desenvolvimento cognitivo também, né? O desenvolvimento emocional, ele requer experiências, vivências, né, de amadurecimento emocional no sentido de sustentar as emoções, principalmente as emoções negativas, né, como o próprio medo, como a raiva, como a tristeza, e que requer um tempo para a pessoa desenvolver isso, né? Por mais que você seja a pessoa mais inteligente que exista, né? Que seja a pessoa mais bem instruída, que saiba tudo, né? Ainda assim você vai precisar ter paciência, né, com o seu processo, né, para que gradativamente, com muito investimento, né, e muito acolhimento, né, e muito autocuidado, você consiga ir sustentando esses lugares que você tanto quer chegar. E concordo plenamente com você, Glacia, assim, é importante também ter um terapeuta maduro, né? Um terapeuta que tenha o conhecimento sobre essa área e um terapeuta que também tenha maturidade para conduzir esse processo, porque muitas pessoas tentam também Sim, acelerar, porque a pessoa está em exato. tanta dor, né? Uma dor tão assim intensa que às vezes nós, como terapeutas, se a gente pudesse tirar a pessoa da dor, colocar ela no colo, devolvê-la para o mundo, né? A gente fazia, mas faz parte desse processo de acompanhar o desenvolvimento que envolve altos e baixos, né?
o processo terapêutico. Então, com certeza, né, é importante que os terapeutas que De queiram trabalhar nessa área maturidade, tenham de esse nível de experiência, maturidade. de terapia e de supervisão. Por quê? Porque aí ele vai poder aguentar essa sensação toda, como você falou, sem pegar no colo. Porque se eu pego no colo, é como se eu estivesse dizendo para o paciente, olha, você é um bebê mesmo. Né? Vem aqui porque você é um incapaz, você Sim. não vai conseguir Uhum. sozinho, eu vou ajudar você, eu te levo, eu te pego, né? Então ele não amadurece. É como se eu tivesse dando munição, né, para o problema do paciente. Às vezes a intenção do terapeuta é muito boa, mas a falta de supervisão ou a falta de experiência faz com que ele mantenha o problema. Então é importante, né, que os terapeutas também procurem, né, supervisão, pessoas experientes, para eles poderem realmente ajudar, né? E eu não queria deixar a Luísa de falar um pouquinho, né, frisar para todo mundo que está ouvindo, então, né, diante de tudo que a gente falou desse assunto, a importância, né, a indicação que existe para a pessoa buscar uma terapia quando ela tem esse excessivo medo de abandono, tá? Já é por si só, não precisa ter amor patológico, não precisa ter nada. Por si só, já é uma indicação de terapia, né? Por quê? Porque vai gerar problema em Uhum. relacionamento, como falamos, porque ela já entra para perder, já é um porquê, né? Mas existem outros, né? Então a pessoa que Uhum. está nesse excesso de medo, desespero, ela entra numa ansiedade tão grande que ela pode gerar um transtorno de ansiedade generalizada, que é uma outra doença, que vai, às vezes, precisar até de Uhum. medicação, um Uhum. transtorno de pânico, né? Que também Sim. é muito comum. Pode gerar uma depressão gravíssima, onde ela, né, não é tristeza, porque ela vai se abandonar, não é isso? Depressão é uma Uhum. doença que tem uma série de sinais e sintomas, né? Fica jogada na cama, não consegue levantar, não consegue tomar banho, não tem vontade para nada. E isso pode aumentar até o risco de suicídio, né? Então, veja a importância do tema que a gente está Uhum. falando, né? E a importância da pessoa estar bem Sim. orientada, de que existem, sim, profissionais especializados para ajudar e que ela precisa aceitar e buscar essa ajuda. Sim, e isso é importante. Gente, isso que a Glacia, a gente tem que assimilar, né? E algumas pessoas têm dificuldade de assimilar que para alguns problemas a gente precisa de ajuda, né? E quando o medo de abandono, ou mesmo quadro de amor patológico, né, traz um sofrimento intenso e prejuízos para a nossa vida, né? Porque quando a gente está nesse estado de medo, de alerta, para além disso tudo que a Iglacy está trazendo aqui, pessoal, isso prejudica a nossa concentração, a nossa produtividade, a nossa capacidade de cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, né? As outras várias atividades que nós temos. Nós não temos só o relacionamento na nossa vida, nós temos outras coisas. E quando nós estamos com um problema, né, que toma a nossa energia, como é o caso do medo do abandono, e principalmente como acontece no quadro do amor patológico, né? Isso gera um desgaste tanto na nossa saúde emocional, quanto pode gerar também um desgaste na nossa saúde física. Então a gente precisa realmente reconhecer qual é o momento, né, que a gente precisa de ajuda. E quanto mais rápido a gente conseguir ajuda, maior a possibilidade da gente não deixar esse quadro piorar, ficar mais crônico, né, mais intenso, mais limitante na nossa vida. Sim. E a Glacy tem um comentário aqui, que eu até queria que você comentasse, que é da Soile. Ela está dizendo o seguinte: eu fui casada há 30 anos, cheguei no limite, pois ele era muito ciumento. Fantasias que eu tinha outros homens, até se passava homens na rua de casa, ele chamava para tirar satisfação, sendo que eu nunca tinha. O medo de abandono, Glacy, na sua opinião, aumenta a intensidade do ciúme, dessas A vivências de pessoa que tem ciúme? amor patológico ou medo de abandono, ela tem ciúme também, tá? Mas é um quadro diferente. A pessoa que tem ciúme patológico, ela tem medo de ser trocada, de ser rejeitada. Então, o problema dela é o terceiro elemento.
né? Você não pode estar com mais ninguém, só tem eu na tua vida. Ela fica desesperada com medo de ser trocada, né? A pessoa que tem amor patológico, ela fica com medo de ser abandonada por aquele parceiro, né? Então ela não acha, ela não tem tanta medo de traição, né? Ela tem medo do abandono mesmo, que é o que nós estamos falando hoje. E eu vi um comentário também, Luísa, não sei se é da mesma pessoa, dizendo que ele não aceita tratamento, não aceita ajuda, né? Ou terapia, coisa do tipo, né? Então, gente, se é uma pessoa que tem medo de abandono, né? E você é o parceiro, né? Vê a pessoa desesperada, grudando em você e você quer ajudar, às vezes no primeiro momento a pessoa não vai aceitar mesmo, é normal, ela vai ter o tempo dela. Mas nas horas que você a vir, né, desesperada, com medo, como criança, como a gente falou aqui, você pode aproveitar essas situações para dizer para ela, olha, tá vendo como é difícil, né? Existe ajuda para isso, né? Olha, até fui na live ontem que falou sobre isso. O que, que você acha? Né? Então, você quando perceber, né, essa fragilidade da pessoa, ao invés de ver com críticas ou com qualquer outra situação que você possa utilizar, você aproveita para orientar, para dizer, ó, tá vendo? Você se sentiu assim mal, você não gostaria de estar melhor nisso, dá conta disso, né? Então, eu ouvi ali que tem um jeito, né? Que tem profissional, que tem maneira de você lidar com isso. E aos poucos a pessoa vai aceitar, porque ela vai se perceber nessas situações angustiada, precisando de uma força e de uma ajuda. Sim, e uma coisa que também é importante, né, Glaci, é porque algumas pessoas que têm o medo de abandono, elas projetam no parceiro como se o parceiro fosse a pessoa responsável por diminuir a ansiedade que ela tem, né? Então o medo vem, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu tenha medo de abandono. Isso tem a ver com a minha história de vida. E aí eu vou para a relação e eu projeto o meu parceiro e eu acho que é ele que tem que ter atitudes comigo para diminuir o medo que na verdade está ligado à minha história, né? Isso torna a relação, é isso que torna um dos motivos, né? Que torna a relação muito sufocante, porque aí o parceiro não pode se afastar, porque senão gera ansiedade na pessoa que tem medo de abandono. O parceiro ele tem que dar uma atenção, um tempo de atenção para essa pessoa, né? Que muitas vezes ele não consegue, porque ele tem que trabalhar, ele tem que fazer outras coisas na vida dele, né? Essa pessoa ela vai exigindo uma disponibilidade do parceiro que, gente, na nossa vida adulta, nós não temos condições, né, de dar disponibilidade, de oferecer disponibilidade 24 horas por dia para o outro. Nós temos outras atividades que precisam da nossa atenção, né? E aí, quando a pessoa que tem medo de abandono, ela fica só responsabilizando o parceiro, porque é como se o parceiro que não gostasse, ou o parceiro que não tem tempo, ou o parceiro que é negligente, isso tensiona a relação. E às vezes o parceiro até tenta, né, Glaci? Ele Sim, tenta, mas nada do que ele inicialmente faz é o ele tenta, ele suficiente, vai né? porque ele E mesmo, ele né, não. quer acabar com aquela angústia do outro, angústia na relação, né? Então ele se ilude que se ele ceder a esse controle, se ele fizer o que o outro quer, se ele ficar ligando cada 5 minutos, respondendo mensagem imediatamente, né? Que ele vai poder, né, aplacar com aquele medo. Só que o que acontece é que a pessoa começa a ver que tudo que ela faz não tem solução, não resolve, né? Então o outro parceiro também sofre muito num relacionamento onde tem amor patológico. Não é só quem tem o problema, que é a vítima, o outro é o vilão. Não é assim, né? Porque se a gente vê uma pessoa pressionada, sufocada, controlada, exigida, ela também está passando por uma violência psicológica, né? Então, é um relacionamento que gera sofrimento para quem tem amor patológico, para o parceiro e para a família também. Os filhos, os pais, todo mundo sofre junto, né, gente? Porque é um caso muito grave, como a gente falou, e que pode ter consequências ainda mais graves ligadas a outras doenças que nós falamos aqui, ansiedade, depressão, risco de suicídio, baixa autoestima.
Então, tudo isso justifica muito, né, aqui esse tema que a gente está conversando, e a pessoa, né, aos poucos, né, e sendo ajudada, orientada a buscar uma ajuda. Sim. Tem um outro comentário aqui, Eglaci, é da Caroline. Ela disse o seguinte: meu relacionamento chegou ao fim após 10 anos e há 7 meses encerramos. Porém, até hoje, sofro muito com o abandono da parte dele, o qual se foi, e tenho muitas mágoas disso. Aí a gente sempre fala, né, que para a gente avaliar uma pessoa, um caso, tem que ser, né, tete a tete, né? Tem que ser numa avaliação clínica, vendo vários dados aí para a gente poder identificar, né? A gente não sabe se nesse caso existe realmente que a base do problema é essa ferida de abandono, como a gente falou, pode ser, mas pode ser uma coisa que às vezes acontece um pouco, vamos falar meio narcisista, de que assim, que absurdo alguém me largar. Eu tenho vários pacientes, não sei se acontece com você, né, Luiz? Que assim, a pessoa nem era tão ligada naquele parceiro. Mas quando o outro largou, fica aquela coisa que eu não aceito. Como assim que alguém foi me largar? Né? E aí é uma outra... que absurdo. Que ousadia, né? Como assim, né? Eu sou tão bacana. Então, tem que identificar, pode ser uma coisa, pode ser outra. De qualquer maneira, o que eu oriento é buscar, né, entender essa causa, né, para superar. Porque já terminou um relacionamento, né, propriamente dito, mas no emocional dela, ela ainda está presa naquele abandono. Então, está indicado que entenda a causa e trate, não importa qual seja. Sim, e num fim de relacionamento, gente, é claro que o abandono pode ser sim um dos fatores que te mantém ligado nessa relação, mas é igual a Iglaci falou, podem ser várias outras coisas, né? 10 anos de relacionamento é uma história juntos, né? E aí quando envolve casamento, quando envolve filhos, projetos futuros, né? São várias perdas quando geralmente um relacionamento de muito tempo, né? Ele chega ao fim, ele vem com várias perdas e muitas vezes essas perdas também dificultam, né? A gente aceitar que o relacionamento acabou. Por isso que cada pessoa tem uma vivência muito única. Tem gente que vai ficar muito ligada no abandono, tem gente que vai ficar muito ligada na perda da família, por exemplo, né? Do jeito que era organizada a família, na perda dos sonhos, dos projetos, na perda do próprio patrimônio que foi construído ao longo disso tudo, de 10 anos, por exemplo, né? Então, realmente cabe uma avaliação para ver no que você está ligada, né? O que tem aí que te impede de seguir em frente. Porque que eu acho que a gente conversa muito, né? Assim, amor é para ser uma experiência positiva, né? Por mais que a perda do amor traga dificuldade, se essa perda ela não é superada, você não consegue reorganizar e seguir em frente e se abrir para outros relacionamentos, muitas vezes, né? Tem alguma coisa que não tá legal aí, que merece a nossa atenção, né? Merece cuidado, investigação, muitas vezes tratamento, Exatamente. né? Nossa, se a gente ficar aqui, Luísa, a gente vai até amanhã. Nós duas somos, hein? Horas, né? Muito bom. Adorei, Luísa. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Eles ficaram quietinhos, mas acho que é porque a gente foi clara. Mas os comentários que vieram foram muito bons. Sim, com certeza. Também. E a gente está por aí, né? Quem tiver mais dúvidas pode procurar a gente. Estamos super disponíveis, né? E, pessoal, para a gente encerrar, Glaci, fala do seu trabalho, né? Glaci tem um projeto tanto para pessoas que sofrem por amor, quanto para profissionais, né, em formação. Apresenta aí o seu projeto para que as pessoas conheçam, né? E possam lá te procurar. Né, quando eu escrevi o livro Como Lidar com o Amor Patológico,
a gente recebeu esse convite aí para criar um curso. Nós criamos o curso de extensão, reabilitação do amor patológico, já está na 6ª versão, né, esse ano, sempre ampliando. Ele começou com 24, já está com 40 horas, né? E os profissionais recebem material, sobretudo científico, né? Não é livro de estudo de caso, livro do que alguém escreveu, é livro de coisas pesquisadas mesmo por nós, e também o manejo, né? Como manejar, que técnica usar, segundo todas as características que a gente aprende, como que vai lidar, como que vai tratar de maneira efetiva as pessoas com problema de relacionamento. Então, se você for profissional de saúde, está super convidado. E nós temos um serviço que eu acho bacana falar aqui, Luísa, que é um serviço de indicação de profissionais que são já capacitados por nós, que também fazem mentoria, que é como se fosse uma supervisão que inclui questões do terapeuta também, né? Então, esses profissionais que a gente super confia, a gente indica também para quem precisa, né? Então, pode buscar, pedir indicação, a gente está sempre auxiliando quem precisa também. Ah, que maravilha. Gente, eu super recomendo o curso da Iglaci, todo mundo que me acompanha aqui, né? Volto a dizer o que eu disse no começo, eu acho que é uma honra eu estar aqui com a referência bibliográfica, sabe? São poucas as pessoas que têm a oportunidade de estar com a referência bibliográfica. Imagina, muito obrigada, Iglaci, pela essa discussão, pela disponibilidade, viu? De estar sempre assim acessível para a gente conversar, foi um prazer, trocar uma ideia, muito viu? Obrigada. Então, obrigada e que a gente faça mais vezes. Eu tô tá super dentro, Luísa. Obrigada, viu? Combinado, então. E, pessoal, obrigada a todos que nos acompanharam, né? E se vocês têm dúvidas a respeito desse tema, manda um direct para mim ou um direct diretamente para a Iglaci, que a gente pode aí acrescentar algumas coisas que talvez você ainda tenha alguma dúvida, tá bom? Beijo. Um beijo, gente. Beijo, Iglaci. Boa noite. Tchau. E até mais, pessoal. Tchau. Até.